Seja bem-vindo ao canal, o seu lugar para reviver os maiores momentos do futebol, as histórias mais emocionantes e os craques que fizeram história no esporte. Aqui, você encontra tudo sobre as grandes lendas do futebol, curiosidades, análises e muito mais. Se você é apaixonado pelo jogo, já sabe, esse é o seu canal. Edmundo Alves de Souza Neto, mais conhecido como Edmundo, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 2 de abril de 1971. Com uma carreira marcada por momentos de brilho e polêmicas, Edmundo é um dos nomes mais emblemáticos da história do futebol brasileiro. Atuava como atacante e ficou famoso por seu estilo de jogo irreverente, habilidade técnica e personalidade forte. A trajetória de Edmundo no futebol profissional teve início em 1992, quando ele se apresentou ao mundo como jogador do Vasco da Gama, clube pelo qual sempre demonstrou grande carinho e identificação. Ele se destacou rapidamente, com isso, conquistou a simpatia da torcida vascaína, além de ser lembrado até hoje como um dos maiores ídolos da história do clube. Seu carisma e talento foram fundamentais para sua ascensão no cenário do futebol brasileiro. Entretanto, foi no Palmeiras que Edmundo alcançou o ápice de sua carreira nacional. Jogando pelo Verdão, o atacante se tornou um dos grandes nomes da história do clube, conquistando diversos títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, além de se destacar por suas exibições incríveis em campo. Considerado por muitos como um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, ele se tornou um ícone da década de 1990, deixando um legado que perdura até os dias de hoje. Apesar de sua conexão emocional com o Palmeiras, Edmundo teve passagens por outros clubes importantes. Jogou no Flamengo e no Fluminense, mas essas experiências foram rápidas e apagadas, sem a mesma notoriedade que teve no Vasco e no Palmeiras. Em sua carreira internacional, também teve uma passagem pela Fiorentina, na Itália. Embora tenha sido um destaque em campo, sua estadia na Europa ficou marcada por conflitos internos, o que acabou prejudicando sua continuidade no futebol italiano. Além de seu futebol vibrante, Edmundo também se envolveu em algumas polêmicas extracampo, sendo frequentemente relacionado a atitudes ousadas e declarações controversas. Esses episódios, no entanto, não diminuíram o brilho de sua carreira, e ele se manteve sempre como uma figura central no cenário esportivo. Após se aposentar dos gramados, Edmundo seguiu sua carreira como comentarista esportivo, atuando no Grupo Bandeirantes, onde marcou presença tanto na TV quanto no rádio, compartilhando suas opiniões e análises sobre o futebol. Com o fim de sua carreira, Edmundo deixou um legado importante no futebol brasileiro, sendo lembrado tanto pelos momentos de excelência quanto pelos altos e baixos. Ele permanece como uma lenda viva do esporte, sendo reverenciado por aqueles que o acompanharam, e sua história segue influenciando as novas gerações de jogadores e torcedores. Edmundo também teve uma passagem marcante pela seleção brasileira, embora tenha sido um período relativamente curto e cheio de altos e baixos. Sua estreia pela equipe nacional ocorreu em 1995, e logo demonstrou seu talento e estilo único de jogo. A sua habilidade técnica, aliada a uma personalidade vibrante, fez com que Edmundo fosse convocado para importantes competições internacionais, como a Copa América de 1997. Durante a competição, ele teve papel fundamental na conquista do título, sendo um dos destaques do time. No entanto, sua relação com a seleção brasileira não foi totalmente tranquila. Edmundo sempre foi um jogador de personalidade forte, o que às vezes gerava atritos com treinadores e outros jogadores. Apesar de seu talento inegável, ele não conseguiu se firmar de forma definitiva na seleção, e sua convocação para a Copa do Mundo de 1998 foi marcada por polêmicas. Embora tenha sido chamado para compor o elenco, Edmundo não teve grande destaque e não fez parte dos jogos decisivos, sendo uma peça de menor importância no time. A partir de então, ele foi perdendo espaço na seleção e não foi mais convocado para as edições seguintes de grandes competições, como a Copa do Mundo de 2002, onde o Brasil se consagrou campeão. Após seu tempo com a seleção brasileira, a carreira de Edmundo seguiu uma trajetória de altos e baixos, especialmente nas suas últimas temporadas. Ao longo da sua carreira, ele passou por diversos clubes, como o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians e o Santos, mas sempre com passagens rápidas, e em alguns casos, apagadas. Em sua última fase no futebol, o atacante enfrentou alguns desafios físicos, e embora ainda fosse um jogador talentoso, não conseguia manter a mesma intensidade e regularidade de suas fases mais produtivas. Edmundo se aposentou oficialmente dos gramados em 2010, após uma longa e rica carreira no futebol brasileiro. Sua saída do futebol profissional foi marcada por uma despedida discreta, sem grandes festas ou homenagens, mas ele já havia consolidado seu nome na história do esporte brasileiro.
Apesar de sua aposentadoria, o E-Animal, como ficou conhecido, continuou a ser uma figura popular e respeitada no cenário esportivo. Após a aposentadoria, Edmundo se aventurou no mundo da mídia, tornando-se comentarista esportivo. Ele foi contratado pelo Grupo Bandeirantes e passou a atuar na TV e no rádio, onde pôde compartilhar sua visão sobre o futebol e continuar a influenciar as novas gerações com seu conhecimento do jogo. Edmundo encerrou sua carreira como um dos grandes nomes do futebol brasileiro, sendo lembrado tanto pelos momentos de magia em campo quanto pela sua personalidade explosiva. Sua trajetória foi recheada de conquistas, mas também de controvérsias, tornando-o uma figura fascinante e admirada, com um legado que vai além dos gols e títulos conquistados.